Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita, tu que vem a esse humilde canal buscar as resplandecentes oportunidades de aumentar os nossos canais de reflexão sobre a natureza do espírito e a sua fenomenologia existencial conquanto uma ciência. Nós agradecemos, sobretudo, essa espiritualidade divina que nos tem trazido a oportunidade de desfraldar novas páginas de reflexões acerca de uma matéria que já está dada, que é o Espiritismo. Precisamos considerar que no mundo existe apenas um Espiritismo. Não existe o kardecismo, existe o Espiritismo. Kardec não fundou uma religião. Kardec trouxe ao mundo, à luz da sua inteligência profunda, a codificação de uma obra ditada pelos espíritos, possibilitando estabelecer novos caminhos, novos horizontes e um horizonte e uma direção precisa para o domínio, o percurso que a ciência há de desfraldar e está desfraldando a cada passo da sua seara de estudos, recompondo a aliança entre o espírito e a matéria. Bem-vindos, portanto, a mais um capítulo nessa seara do nosso pequeno canal. E eu lhe peço, humildemente, dentro das suas possibilidades, que possa dedicar um instante apenas para dar aquele joinha, aquele gostei, para que possamos impulsionar o nosso canal, para que outras pessoas tenham a oportunidade de aguçar a sua inteligência no desbravamento dessas preciosas lições que retira o véu daquela razão, daquela fé sem razão. E mais uma vez, hoje, dia 20 de agosto de 2023, vamos ao nosso precioso livro de abertura, Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo seu amoroso mentor espiritual, Emmanuel, por que não nosso também. A lição é a número 13, que é a carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 25. E nos explica Emmanuel. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, como nós já falamos aqui. E ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados
Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si só. Podemos figurá-lo como a casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou mais de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instaure no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Nós só temos a agradecer pelas oportunidades maravilhosas que trazem não só Emmanuel, como João de Ângeles, André Luiz e tantos outros que vieram complementar a obra codificada por Allan Kardec. Lição maravilhosa, pois ela abre o nosso capítulo sobre a formação da vida. Episódio 29, que fala mais uma vez de uma lição tão preciosa que acorda em nós os sentimentos verdadeiros de uma verdade divina. Mas há da gente aqui fazer a nossa pequena contribuição, não ao esclarecimento, mas à aparição de novas dúvidas, a novas reflexões. Quando Emmanuel fala aqui claramente que não percebestes, cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, como nós já vimos nos episódios passados, que o perispírito nada mais é do que o corpo espiritual, e nele reside toda a composição do nosso organismo, e através dos seus centros de energia comanda o organismo físico. Assim não seria possível a existência humana. Mas Emmanuel alerta aqui para aquela formação mental estabelecida há séculos por um conjunto pragmático ou dogmático de religiosidade, e que estabeleceu nessa carne, como diz aqui Emmanuel, que é apenas uma habitação do espírito provisória, rumo ao seu progresso maior. Quis essa religiosidade a incompreensão do mecanismo da vida, estabelecendo uma obscura interpretação desse patrimônio divino que é o corpo, acrisolando os espíritos a uma dominância que perdurou durante a Terra pelo menos 6 séculos, e que se renovou através de novos missionários como Francisco de Assis, como Lutero
que despertou o papel maior da aliança divina, do papel divino, que é a transformação do espírito. E o Espiritismo, de uma vez, veio rasgar essa ignorância e faz-nos entrever a verdadeira vida, os verdadeiros mecanismos da lei divina e inteligente do nosso Pai Maior. Seja bem-vindo a mais um episódio Deus te ilumine sempre, hoje e agora, em toda essa semana, que assim seja. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nos episódios anteriores, do episódio 25 ao 27, ao 28, nós estudamos nascimento e humanização do espírito e vimos esse espetáculo maravilhoso que é o nascimento do espírito através da individualização no princípio inteligente. Vimos a diferença entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, que é justamente aquele momento em que aquele princípio individual, aquele princípio inteligente, após ganhar novos patrimônios em existências, em diversas existências, em diversos planetas, ele ganha o prêmio de se humanizar. E aí, na sua forma humana, ele ganha então o precedente de existir como um espírito com E maiúsculo, caminhando para novas conquistas espirituais rumo ao seu progresso. Vamos ver agora, nesse episódio, a partir desses episódios, o que é de fato a formação da vida aqui na Terra. E precisamos localizar aqui que nós já podemos concluir desde o início, através dos estudos que nós fizemos, que propriamente o espírito não morre. Ele não é eterno, porque não foi criado de toda a eternidade, mas a partir da sua criação, ele é imortal. E, portanto, como diz a nossa preciosa lição, a nossa vida, entre aspas, aqui na Terra, é apenas a utilização de uma vestimenta. Pois a vida realmente que existe é a vida espiritual. Essa é a vida verdadeira, da qual se identifica a doutrina espírita e esclarece. E agora nós precisamos entender um pouquinho o que é, na realidade, essa encarnação, que é esse fenômeno do um ser espiritual habitar o corpo. E como Emmanuel disse, esse corpo aqui, que é formado por células, que reflete o nosso corpo espiritual ou perispírito. Esse patrimônio, essa casa, que é uma habitação apenas para mais uma existência. Mas vamos lá. Vamos partir primeiro, para entendermos o que é de fato esse corpo, ou a vida nesse corpo. Primeiro, a gente precisa naturalmente entender, que esse corpo, como já disse Emmanuel, ele detém propriedades de uma herança hereditária, como nós já estudamos aqui, enquanto encarnados nas nossas escolinhas, na verdade. Mas que esse corpo nada mais é, como já disse Emmanuel, a condensação
de princípios materiais. E como condensação de princípios materiais, ele vem de uma mesma lei. Olha aqui, você lembra que nós estudamos que existem apenas dois elementos universais, dois elementos gerais que formam todos os princípios da organização material: o espírito, com I minúsculo, que é o princípio inteligente do universo, e a matéria. E que esse espírito precisa do fluido universal para agir sobre a matéria. Mas que vimos também que esse fluido universal nada mais é do que uma modificação da própria matéria. E pela ação do espírito sobre a matéria, dá origem a transformações da matéria, e pela sua combinação do fluido universal com a matéria, dá origem a novas condições da matéria, que não é matéria, que adquire novas propriedades, como exemplo a gravidade, como exemplo o magnetismo, que são, portanto, modificações da combinação do fluido universal com a matéria, mas que tem por trás dele o espírito, o princípio inteligente agindo. Pois se assim não fosse, estaria em perpétuo estado de quê? De calma, ou seja, de divisão. A matéria, ela não se junta sem um princípio inteligente. Isso que o Espiritismo trouxe. E vamos lá. Primeira, lá no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, nós vamos estudar o conceito de princípio vital. Princípio vital é o mesmo que garante, sim, a vida no corpo e não a vida no espírito. O espírito existe. O espírito é criação de Deus. Então, vamos lá na pergunta 61. Primeiro, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos. Ora, a resposta dos espíritos: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. Ou seja, como nós vimos, a matéria sofre então a ação do princípio inteligente através do fluido universal e adquire diversas propriedades. Essas propriedades dão a essa matéria a formação então de novos elementos. Mas essa matéria então ela se divide então entre matéria orgânica e matéria inorgânica. E a diferença então, como diz aqui na lição 61, a diferença da matéria orgânica para a inorgânica é que essa matéria orgânica ela está animalizada. E animalizada por quem? Ou pelo quê? É na pergunta 62. Qual a causa dessa animalização da matéria? Diz os espíritos. Respondem: sua união com o princípio vital. Olha, então, o que a gente pode depreender? Que nós já vimos que matéria era sofre ação do princípio espiritual, que é o princípio inteligente do universo, que é o espírito com E minúsculo, através de quê? De um elemento intermediário, que é o fluido universal, e adquire novas propriedades. Adquirindo novas propriedades, ela vai formar, então, por exemplo, o ouro vai formar o hidrogênio, o nitrogênio, que são nada mais do que a mesma matéria, somente com a aquisição de novas propriedades. E vai formar também essa matéria orgânica, que detém sobre si também alguns compostos inorgânicos,
Mas a diferença é que essa matéria aqui, ela está animalizada. E essa animalização, portanto, é que gera a vida do corpo. Ou seja, não existe vida que é a animalização do corpo. Vida, portanto, é a animalização de um corpo. E essa animalização, ela advém de onde? Da união da matéria ou dos princípios orgânicos com o princípio vital. E a pergunta 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, efeito ou causa? Uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Portanto, a matéria que recebe aí o princípio vital, essa matéria passa a ser animalizada. E nada mais é do que uma forma de energia, mas também uma matéria modificada, que, portanto, animaliza o corpo. E essa é a causa da vida do corpo. Então, como nós falamos em morte, não falamos em morte do espírito, falamos apenas em morte do corpo. Que nós vamos ver mais à frente é apenas uma transformação. Nós já vimos também que quando sai o espírito desse corpo, ele está deixando apenas uma casa de uma existência, porque assumiu a condição. Se assumiu a condição de o seu progresso de vida, ele ganha, portanto, a oportunidade de ascender ao plano espiritual, deixando essa carne, deixando esse corpo, que é uma matéria apenas animalizada pelo princípio vital, e que, deixando esse casula, ele ascende as esferas espirituais para um prosseguimento da sua vida espiritual, estudando, laborando, trabalhando e adquirindo novas aquisições morais de progresso, ganhando a condição de uma nova existência ou uma missão aqui na Terra, ou de acordo com sua condição, com a sua evolução, a viver em outro planeta, em que tenha, para tanto, a condição de ter a modificação do seu perispírito condizente ao fluido universal daquele planeta, para que haja afinidade e o espírito consiga retirar daquele planeta as propriedades para a formação do seu perispírito, e assim dar formação e existência a um novo corpo que vai receber o princípio vital daquele, condizente àquela vida material, e vai dar vida a um novo corpo apenas. E na pergunta 64, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo, como nós estudamos nos episódios anteriores. O princípio vital formaria um terceiro? É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Ora, nós vimos aqui, portanto, a explicação de que o princípio vital nada mais é do que a modificação da matéria. E que essa modificação da matéria, tá certo?
ela dá origem a diversos elementos, como nós já vimos, e um desses elementos é o princípio vital, que é um agente da qual a matéria vai se utilizar para ganhar vida. Ou seja, o corpo nada mais é do que, digamos, né, a matéria orgânica que recebe uma energia, e essa energia é chamada princípio vital. E essa energia, portanto, nos dá a condição desse corpo existir por um determinado tempo, e que a sua utilização, como se fosse uma pilha que vai gastando, é a causa do desprendimento. E aí, do espírito, para que ele possa servir para a sua vida, entre aspas, verdadeira ou espiritual. E aí, prosseguindo em novas existências. E aí nós vamos ver, na pergunta 65, uma pergunta importante que Kardec faz. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Resposta: ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamamos fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Então, como nós já vimos, nós já estudamos no nascimento e humanização do espírito, o fluido universal, pela ação do espírito, o princípio inteligente do universo, e age sobre a matéria. E dessa combinação, a matéria sofre aquisição de novas propriedades, formando novos elementos, que são hidrogênio, oxigênio, etc. Como também o fluido universal, por meio dessa própria combinação, através do impulso do espírito, da direção do espírito com o minúsculo, o princípio inteligente do universo, esse fluido universal combinado com a matéria também forma novos elementos, como a gravidade, o magnetismo e o princípio vital. Portanto, quando o princípio vital se esgota no corpo, tá certo? Vai se esgotando no corpo, ele retorna para onde essa pilha? Ou simplesmente o corpo, ele vai retornando para onde? Para o fluido universal. E aí a pergunta 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade, e o distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ele recebe esse movimento, não o dá. E a 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? A resposta: só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Portanto, a vida, ela só acontece propriamente dita quando se dá a união do princípio vital com a matéria, com o corpo. Animalizando esse corpo, gera o conceito de vida. Então, vida está associado ao conceito não propriamente do espírito que existe, mas sim a união de um agente, ou seja, de um princípio vital, com o corpo, que gera, portanto, a vida desse corpo. E aí, por isso que os espíritos dizem que a matéria é sim um princípio vital, não é a vida. Assim como o princípio vital isolado, sem a matéria, também não é vida. É precisa a união entre o princípio vital com o corpo ou com a matéria para se estabelecer a vida.
E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, agradecemos por estarmos aqui em mais uma oportunidade divina de estudo, de contemplação a esse mecanismo maravilhoso e inteligente que Deus criou, nos oportunizando a dilatar os nossos conhecimentos, a desenvolver a nossa mente para a busca de novos horizontes, para a melhoria de nossa comunicação com o plano espiritual, para o nosso próprio desenvolvimento moral. E não nos esqueçamos jamais de que, sobretudo, esse desenvolvimento moral se dá no nosso dia a dia, para que possamos refrear os nossos impulsos que flagrosamente foram tratados como impurezas da carne, mas são, como disse Emmanuel na lição inicial, impurezas do Espírito. Que possamos, cada um de nós, lutar com esses patrimônios que adquirimos, para tu não esmorecer na sua batalha e não cair nas ciladas da vida através daquele sorriso irônico, através daquela palavra violenta para ti. Ilumina-te, tenha um alto domínio, eduque-se, mesmo diante daquelas dores maiores, pois essas dores estão te purificando, estão te ajudando a te educar e a te preparar para novos horizontes. Se conosco, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui estudando. Que tenha uma ótima semana para tu e toda a tua família. Que assim seja.